6 horas e 47 minutos, já estamos de volta e agora chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso. Bom dia, Emanuel. Fim de semana, como foi? Bom dia, o fim de semana foi excelente, né? Eu peguei um pouco só, fui na praia com a meninada, enfim, foi muito legal. Ai, que coisa boa, hein, Emanuel? Bom, Emanuel, conta pra mim, olha, a cheia deste ano deve então afetar pelo menos 50 cidades, comunidades aqui do estado. O governo deve adotar aí um plano emergencial para ajudar esses municípios, é isso? Exatamente, né? Quando a gente fala em 50 localidades, aliás, não somos nós que estamos dizendo, são justamente os órgãos que fazem esse acompanhamento, e esses órgãos preveem que, de fato, em 2019 a gente vai ter uma cheia que está na média das grandes cheias históricas que tivemos no nosso estado, talvez até maior. E quando a gente fala, quando se houver a divulgação desses 50 localidades, nós estamos falando de cidades inteiras, de regiões inteiras que muitas vezes são afetadas pela cheia. Agora, a gente sabe que a nossa cheia é diferente do regime das marés. A gente tem aí um período de 6 meses, um período de meses para que o nível da água do rio atinja as suas cotas máximas e que gerem problemas e os transtornos que geralmente acometem essas comunidades. Portanto, existe tempo sim para tomar medidas preventivas e que possam atender essas populações, e foi isso que determinou o governador. Portanto, algumas secretarias estão se reunindo justamente para fazer um planejamento, para elaborar um planejamento. A Defesa Civil, Secretaria de Saúde, Secretaria de Justiça, a Fundação de Vigilância em Saúde, pelo menos esses quatro órgãos estão reunindo e se reunindo para fazer esse planejamento justamente para atender as comunidades. A cheia afeta muito mesmo as pessoas que moram sobretudo no interior. Muitas cidades inteiras são alagadas. A gente tem cidades construídas no beiradão em áreas de várzea alta, mas várzea, algumas delas ficam totalmente submersas. No Baixo Amazonas a gente tem o exemplo da cidade do município de Barreirinha. Nós estamos vendo, quem está assistindo a gente pela TV A Crítica está acompanhando algumas localidades do interior, onde as pessoas já saem às ruas de canoa. Esta é a realidade do estado, do nosso estado, de muitas localidades do nosso interior, e é para essas localidades que é preciso ser feito um planejamento, sobretudo na área da saúde. Sobretudo na área de saúde, porque essas pessoas ficam com saneamento básico totalmente comprometido. O fornecimento de água potável fica comprometido. As questões sanitárias são muito sérias, sobretudo nos centros urbanos, e é necessário sim que seja feito um trabalho preventivo de atendimento, não apenas de saúde, mas também de alimentação, porque a vida dessas comunidades é afetada diretamente de uma forma muito forte e poderá ser afetada nessa cheia que se desenha agora em 2019. Vale lembrar também, Carol, que nós já temos vários municípios na Calha dos Solimões e Juruá já em situação de alerta, né? Que é antes do estado ali de emergência, municípios que já estão em alerta, porque a cheia começa aí mais cedo nessa região sul ou sudoeste do nosso estado. É isso mesmo. E olha, você falou agora dos municípios, viu, Emanuel? São 12 que já estão em alerta. São eles: Beruri, Canutama, Lábrea, Tapauá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Coari, Fonte Boa, Jutaí e Tefé. Esses já estão em situação de alerta, como você falou. É preciso que essa ajuda chegue antes, né? Na questão da prevenção. E não é só na infraestrutura, como você falou, questões de saúde, né? A parte sanitária que fica muito prejudicada, a questão dos animais que se aproximam mais das casas, água parada também com os mosquitos transmissores, enfim, uma série de atitudes que precisam ser tomadas para garantir aí, né, que essas pessoas passem pela cheia sem grandes transtornos, sem danos maiores, né, Manuel? Exatamente. As pontes, pode parecer algo simples, mas imagina você, Carol, não ter como sair de casa, porque literalmente é como as pessoas ficam, ilhadas. Então a construção de pontes em um nível que já se preveja até onde a água pode subir, o nível do rio pode subir, é muito importante para a qualidade de vida dessas pessoas
durante esse período. A gente já vê, você é repórter, eu já estive em muitas situações de cheias grandes assim, e quem está acompanhando a gente vendo as pontes, por exemplo, nessas imagens, imagine você todo dia ter que entrar e sair de casa pisando na água e com água até a cintura, muitas vezes até acima disso, por vários meses, por semanas, porque assim o nosso período de enchente aqui demora. Então essas pontes aí é um trabalho que precisa ser feito de forma antecipada também para atender a população. Emanuel, você imagina para os idosos, para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, para aquelas pessoas que precisam do uso da cadeira de rodas, o quanto é difícil e o quanto é importante, como você falou, essas pontes. Agora, Emanuel, as chuvas também tornam o tráfego na BR-319 pior ainda do que já é, né? Inclusive, a Arsan suspendeu aí o transporte intermunicipal na rodovia por conta da má condição de tráfego. Exatamente, né? A gente tem uma empresa que faz viagem para aquela região do estado, Maitá, para Lábrea. Terça, quinta e sábado são os dias desta viagem. Mas essa empresa agora não tem mais a obrigação de realizar essa viagem, que em alguns casos estava demorando mais que o dobro do tempo previsto para fazer, justamente pelas imagens que a gente está acompanhando pela televisão aqui, a gente tem uma ideia. Carol, não é uma situação nova. Isso é um problema que já foi mostrado diversas vezes em rede nacional, inclusive. Aqui no estado a gente já perdeu a conta de quantas reportagens já foram feitas em vários veículos, em várias mídias de comunicação. Então, o que acontece na 319 e também na BR-230 não é novidade para ninguém. E agora o transporte coletivo está suspenso, a Arsan simplesmente retirou a obrigatoriedade da empresa de manter esse serviço. E como essa população vai se locomover por lá? Vão transitar no Pau de Arara? Colocando em risco a própria vida, mais do que já é arriscado fazer essa viagem dentro de um ônibus preparado já para esse tipo de situação. Então, são vários, o trecho do meio, né, a partir do quilômetro 250, vai até próximo lá do quilômetro 600, na BR-319. A BR-230 também, a 319 liga aqui a capital do estado do Amazonas até Porto Velho, a capital de Rondônia, né, indo direto. Mas para ir para os municípios de Humaitá e de Lábrea é preciso pegar a BR-230, uma BR que começa na Paraíba, atravessa o Nordeste, sai do Pará ali por Itaituba e alcança os municípios do sul, exatamente do sul do estado do Amazonas, a 230. Então, tanto a 319 quanto a 230 estão nessas situações. Uma comitiva formada por deputados, por parlamentares da bancada do estado do Amazonas, agendou uma reunião com o ministro dos Transportes no dia 5 de fevereiro, próximo dia 5 de fevereiro. O nome do ministro é o Tarcísio Freitas. E o ministro deve receber, então, essa comitiva para ter mais uma reunião. Mais uma reunião em relação para se discutir a situação da 319. O ministro tem anunciado também que pretende percorrer os mais de 800 quilômetros da 319, ou seja, ele está atrás de aventura. Porque é uma aventura fazer isso aí, de repente ele está atrás de aventura. Não bastam as fotos, as informações, enfim. O governo federal está começando agora, ainda não divulgou exatamente as ações que deve fazer em relação a 319, mas é um problema antigo do nosso estado, um problema que esbarra em questões ambientais, em questões legais, em questões políticas, e a gente aguarda aí o que as autoridades vão fazer. E por enquanto durar o período chuvoso e esses atoleiros estiverem da forma como a gente mostrou para quem está acompanhando pela televisão, para quem nos acompanha pela 93.1, não é difícil imaginar a realidade dessa situação, justamente porque já viu e porque já conhece. Por enquanto, o transporte coletivo as viagens de ônibus estão suspensas, Carol. Emanuel, é o famoso meião, né? O trecho do meião que é o pior. Agora, olha, eu não sei você, mas eu vendo as imagens dos ônibus passando, dos carros, dá até uma aflição, porque parece que o negócio vai tombar, vai derrapar a qualquer momento. Eles têm que passar assim, ó, uma velocidade para poder passar logo pelo trecho. Olha só isso que a gente vê agora. Deus me livre. Eu não tenho coragem de viajar assim, tenho certeza que todo mundo que faz esse percurso também tem o mesmo medo. Em muitos trechos é preciso que as pessoas desçam dos ônibus, para o ônibus passar sem muito peso, aí depois as pessoas passam andando, cheio de lama, é uma situação que não dá para entender. E o negócio é que os anos passam, as gestões mudam
e nada acontece, né? Parece que o problema maior aí está relacionado às questões ambientais, principalmente nesse trecho, mas é preciso que algo faça, porque do jeito que está, não tem mais condição para ficar. Tanto que, como você falou, agora a empresa já cancelou aí os serviços de viagem para esses municípios, né, de Lábrea, porque não dá mais para fazer a viagem, algo tem que ser feito. Exatamente, né? É uma situação de risco, cada viagem é um risco, as pessoas colocam a própria vida em risco, viajando no ônibus, como a gente está acompanhando na imagem. Infelizmente, muita gente não tem escolha, né, Carol? Precisa encarar mesmo. É verdade. Bom, vamos acompanhar, né, Manuel? Cenas do próximo capítulo da 319. Obrigada, viu? Temos uma semana toda aí pela frente, a gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã, uma ótima semana para você e para quem está nos assistindo também pela TV A Crítica. Valeu, até amanhã. Bom, gente, começa hoje o período para efetivação de matrículas para os aprovados na segunda chamada do vestibular do SIS, né, e da UEA. Quem traz os detalhes sobre esse assunto para a gente é a repórter Tamires Claire, com quem eu volto a conversar agora ao vivo. Tamires, conta para a gente, olha, essa convocação é válida apenas para os candidatos classificados para os cursos que terão início no primeiro semestre, é isso? É isso mesmo, Carol, porque o edital ele prevê uma série de datas. Então, agora é só realmente para quem vai começar a estudar nesse primeiro semestre. Quem vai estudar no segundo semestre só precisa se preocupar com isso a partir do dia 25 de abril. E aí, como você disse, os alunos agora que vão fazer essa matrícula, foram classificados na segunda chamada, ou seja, foram aquelas vagas remanescentes que não foram preenchidas. Então, eles têm que levar a documentação completa que está exigida no site da UEA, que é o uea.edu.br. Lá tem toda a documentação necessária, mas eu vou citar aqui para você tudo que você precisa ter em mãos já na hora de fazer a matrícula. Todos os candidatos vão ter que imprimir uma ficha de identificação do candidato, que também está disponível no site da UEA. Preencha esse documento certinho e leva com seus documentos pessoais, o CPF, RG, certidão de nascimento, leva também comprovante de quitação eleitoral. Você vai precisar ainda apresentar um certificado de conclusão do ensino médio. É importante que você leve o original e a cópia. Histórico escolar também é necessário do ensino médio. Alguns grupos vão ainda precisar do histórico escolar do ensino fundamental e da educação infantil, mas aí você tem que verificar se você se inscreveu neste grupo ou não. Todo mundo tem que levar ainda 2 fotos 3x4, uma declaração ainda que não cursa outra universidade pública, porque a gente sabe que existe uma lei que você não pode ocupar 2 vagas em universidades públicas. Então, se você já estuda na UFAM, não pode estudar na UEA. E aí tem ainda os grupos específicos, como por exemplo os PCDs, que tem que apresentar os laudos médicos, né, para realmente comprovar que tem alguma deficiência. Tem ainda os indígenas, os negros, tudo isso está descrito no edital. Essa tela que você viu aí é para o SIS, né, os classificados para o SIS. Mas quem passou pelo vestibular comum da UEA precisa dos documentos basicamente parecidos, são quase os mesmos documentos. Então você leva essa documentação atualizada, não esquece, não perde a data, porque realmente se você não for se inscrever, você vai deixar essa vaga ainda para quem ainda pode se classificar para a terceira chamada, até que todas as vagas sejam preenchidas. Então a gente deseja logo uma boa sorte, um bom início de aula, né, Carol? É verdade, Tamires, obrigada aí pelas informações importantes aí para quem vai começar, então, né, uma nova caminhada agora na universidade. Até já, Tamires. E olha, ainda falando, né, sobre esse assunto, as listas de aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, vão ser divulgadas hoje. As inscrições para as vagas nas universidades públicas participantes encerraram neste domingo. Os selecionados devem, então, obter junto à universidade em que foram aprovados informações sobre o local, o horário e os documentos necessários para a realização da matrícula. Tá lembrando que as matrículas iniciam nessa quarta-feira, dia 30, e seguem até o dia
4 de fevereiro, tá? A partir deste ano, o SISU terá chamada regular e o aluno selecionado em uma das duas opções de curso não poderá participar da lista de espera. Nesse primeiro semestre, serão ofertadas mais de 235 mil vagas, distribuídas em 129 instituições de ensino em todo o país. Bom, agora a gente volta a falar dos casos de polícia, tá? Um ataque a um bar no bairro Vila da Prata deixou um homem morto e outros 3 feridos. A área é alvo de guerra entre facções criminosas, mas não foi confirmada a relação com a morte. O caso aconteceu na madrugada do último sábado em um bar localizado aqui na rua Paraguaçu, no bairro Vila da Prata. Segundo informações da polícia, 2 homens ainda não identificados chegaram até o local de moto e começaram a efetuar disparos para dentro do bar, atingindo 4 vítimas. Uma delas, identificada como Clebson Martins, conhecido como Luquinha, de 36 anos, foi atingido na perna, não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras vítimas, que não tiveram os nomes revelados, foram atendidas no Hospital 28 de Agosto e não correm risco de morte. O bairro Vila da Prata é conhecido por constantes brigas entre facções criminosas. Agora a polícia quer saber se esse caso tem ligação com o tráfico de drogas. E um segurança foi morto com 3 tiros em um bar na zona centro-oeste de Manaus. Quem traz as informações para a gente é o repórter Emanuel Cardoso. A polícia foi chamada a um bar que fica aqui na Avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale. Um homem foi morto a tiros. Ele foi identificado como José Rodinei Fernandes. De acordo com o relato de testemunhas, o atirador chegou no local já para cometer o crime e fez 4 disparos. 3 tiros atingiram José Rodinei, que morreu no local. Os criminosos ou o criminoso fugiu do local sem ser identificado. Algumas testemunhas relataram que tinham preocupação em relação a Rodinei porque ele costumava expulsar algumas pessoas do bar com certa violência. E esses conhecidos, amigos da vítima, temiam que algo pudesse acontecer com ele. O caso deve ser investigado por policiais e pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Infelizmente, o fim de semana foi bem violento na capital amazonense, com o registro de pelo menos 5 mortes. Uma lutadora de jiu-jitsu comemorava o próprio aniversário quando foi atingida por tiros. Ela não resistiu. A gente vai voltar a conversar agora com o Fred Rocha, que tem informações para a gente aí sobre esse caso. Ô Fred, o que a polícia sabe sobre isso? Conta pra gente. Carol, por enquanto a polícia prendeu 3 suspeitos de participação na morte de Patrícia Cunha Leite. Ela comemorava o aniversário dela no último fim de semana em uma casa no Japim, quando ela e os amigos foram surpreendidos pela chegada dos bandidos. A polícia, inclusive, recebeu uma informação de que 4 homens em um carro estavam fazendo assaltos ali pela área do Japim. No entanto, uma informação repassada em depoimento por uma das vítimas levantou uma suspeita até diferente de assalto pela própria polícia. É que, segundo esta pessoa, um dos bandidos chegou na casa e falou o nome de Patrícia, chamou por ela. E assim, então, que ela foi até a frente da residência, acabou levando os disparos. Ela ainda foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Posteriormente, então, a polícia conseguiu prender 3 suspeitos que estavam na rua Tefé. Eles foram levados para a delegacia e vão responder por homicídio, roubo majorado, cárcere privado e associação criminosa. Com os 3, a polícia encontrou também celulares roubados, o carro que eles estavam também oriundo de roubo, assim como também tinha uma arma falsa. O detalhe é que os 3 atribuíram este assassinato a um outro envolvido que, por enquanto, não foi localizado pela polícia. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Carol. Nossa, Fred, que triste, né? Bom, mas como eu disse, o fim de semana foi bem violento. Conta pra gente que outros casos de homicídio aconteceram, Fred.
Um homem foi encontrado com 14 marcas de tiros. Ele já foi encontrado sem vida, lógico, pela quantidade de disparos até em um terreno baldio no Nova Cidade, na zona norte aqui da cidade de Manaus. A polícia também investiga esse caso e tem pouquíssimas informações sobre isso. Outro assassinato foi de Jonathan Campos Silva, de 22 anos. Ele foi morto com um tiro no peito no Santo Antônio. Segundo a polícia, 2 homens chegaram em uma motocicleta e dispararam contra ele. Os PMs receberam uma informação de que o Jonathan tinha envolvimento com o tráfico de drogas, mas essa situação ainda vai ser verificada. Outro caso bem semelhante aconteceu no Alvorada, na zona centro-oeste da cidade de Manaus. O Leonardo da Silva Guerreiro também foi assassinado a tiros. E mais uma vez o mesmo cenário, a polícia recebeu a mesma informação de que o Leonardo tinha envolvimento com o tráfico ali naquela área, então possivelmente uma execução. Todos os casos serão investigados também pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que sempre tem muito trabalho posterior ao fim de semana, ou seja, segunda-feira é de muita investigação para conseguir chegar até as pessoas suspeitas de participação em todos esses crimes. Carol. Demanda do fim de semana é grande, né, Fred, aí para a Delegacia de Homicídios. Esperamos, então, que os acusados, os suspeitos, na verdade, sejam punidos, né, devidamente. Obrigada, Fred, pelas informações. Gente, olha só isso que absurdo. Uma mulher foi estuprada por 2 moradores de rua no bairro Redenção. A vítima conseguiu pedir ajuda de pessoas que passavam pelo local, viu? Quem traz os detalhes desse caso para a gente é a repórter Sara Alencar. O caso aconteceu por volta das 9 horas da manhã do último domingo, aqui na Redenção, na zona oeste da cidade. Segundo informações da Polícia Civil, uma mulher de 26 anos teria sido estuprada por 2 homens identificados como moradores de rua. Segundo o depoimento da vítima, o crime teria sido cometido depois de um desentendimento por causa de drogas. Os 2 homens teriam partido para a agressão e, em seguida, cometido o estupro. O crime aconteceu em uma área de mato aqui no bairro Redenção. A vítima saiu para pedir ajuda aos vizinhos, que logo acionaram os policiais da 17ª SICOM. Eles começaram um patrulhamento pela área para tentar localizar os criminosos. Eles foram encontrados aqui próximo a este campo, o Campo do Vermelhão, que também fica na Redenção. Mas somente um homem foi preso. O segundo conseguiu fugir. O caso foi registrado no 12º DIP. Os envolvidos não tiveram os nomes revelados, mas também não têm passagem pela polícia. O criminoso permanece detido e deve passar por uma audiência de custódia, onde vai saber se vai ficar preso ou não. A vítima passa bem e foi liberada. A polícia procura agora pelo outro criminoso. Agora são 7h09, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, mas daqui a pouco eu volto para falar sobre o concurso do Instituto Federal de Educação do Amazonas, o IFAM, viu? E tem ainda as notícias de Garantido e Caprichoso, você não pode perder. Daqui a pouquinho eu volto já.